Tá bom, pessoal. Então, boa tarde a todos. Como nós já demos esse acolhimento, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Não tem explicação nesse momento sentir a energia de vocês do outro lado, aqui na UNAI. Embora no virtual nós estamos conversando diretamente da Universidade Aberta à Integração UNAI. O propósito da palestra é refletir sobre um possível significado para o nosso viver. Também pode ser que alguém queira apenas existir sem nenhum significado específico. Tem gente que prefere não ter significado nenhum, viver a vida. É como fala a canção, né? O Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, e também tem o Oscar Wilde, não sei, é um escritor e tudo, filósofo também, ele fala numa frase que viver é a coisa mais rara do mundo. E o que nós estamos fazendo aqui é viver. Isso é vida, estar junto, celebrando a vida do outro. Então, ele fala que viver é muito raro. A maioria, na verdade, apenas existe. E as coisas existem, nós não somos coisas. Então, por isso que viver é importante. Viver é saborear a vida. Então, essa é a intenção da nossa conversa aqui hoje. Mas aqui eu quero conversar com quem busca também um sentido para a vida. Buscar um sentido e dar um sentido, principalmente para o momento que estamos passando, né? Uma reflexão mundial. Esse momento que a pandemia não é só no Brasil, ela atingiu todos os cantos deste planeta. E a dor, a perda, a tristeza, não tem como a gente livrar. Eu não sei, a câmera tinha sumido. Não tem como a gente livrar da tristeza. Nós vamos, diante de um acontecimento trágico, a gente vai sentir a dor. Eu acho que uma boa parte de nós aqui acabou perdendo um amigo, ou nesse momento ou em outro momento. Então, a tristeza, a gente não tem como livrar dela. Eu lembro aqui, nesse momento especial com vocês, porque vocês que já foram meus alunos e que são meus alunos hoje, sabe que eu sou muito próximo de vocês, eu falo da minha realidade. Então, por favor, alguém abriu o microfone. Quando a minha mãe, por exemplo, me disse... deixa eu ver, aqui tem um microfone, deixa eu ver se eu consigo fechar. Pronto. Aí eu acabei perdendo aqui. Então, quando a minha mãe me disse, filho, está chegando a minha hora. É como Jesus, parecia Jesus falando, né? A minha hora ainda não chegou. Ou quando estava na cruz, tudo está consumado. E ela não foi de Covid, porque faz 1 ano e meio, vai fazer agora 2 anos. Ela não foi de Covid. Eu pude estar ao lado da cama com a minha mãe até o último momento. E eu confesso que eu não superei a ausência dela até hoje. Então, quer dizer, falar para vocês que a gente vai encontrar um caminho para não sentir dor, eu acho que não. A gente consegue vivenciar melhor a dor, entender melhor essa dor. Quer dizer, livrar de todo o sofrimento seria o ideal, da gente nada fizesse a gente sofrer. Mas a gente sabe que essa é uma utopia muito grande. Então, eu confesso que até hoje eu não superei isso. O meu pai mesmo hoje teve um pequeno, sabe esses pequenos AVCs que com a idade acontece no idoso, ele já está com 95, e aí tem aquelas quedas, dá pequenos desmaios. Então, muitas vezes ele já conversou comigo sobre a finitude. E eu muitas vezes tive que chorar. Por quê? Porque não é fácil você deparar com a perda de alguém que você ama. Tá? Então, esse momento colocou a gente em alerta máximo. Quer dizer, nós estamos numa situação que coloca a vida da gente em xeque. Então, o viver tornou-se algo muito frágil,
muito frágil, parece uma flor que nasce de manhã e à noite já pode não estar mais. Então, a nossa vida deparou com essa fragilidade. No ano passado, e este ano, vocês e eu imagino que na UNAI perdemos amigos. Alguns conseguiram recuperar da Covid-19 e outros partiram da nossa vida, se distanciaram, estão num outro plano. Eu fiquei sem entender, pelo menos, a morte de um professor com 44 anos e uma amiga que cuidou do pai, o Pedro Aspilicueta, que muitos conheceram, e a Rose. Então, hoje eu ia mandar um convite para ela. Quando eu vi o nome no Face, falei, não, ela não está. Então, é duro isso, né? A gente sente esses baques. E eu fiquei sem entender e mais uma vez, me emocionei. E, é claro, o medo, como todos ficaram com medo. Depois que eu não tomei a vacina ainda, mas já só o fato de saber que a vacina existe já dá um certo conforto. A vacina, agora um coquetel que a Anvisa acabou de aprovar, então tudo isso te dá conforto. Por quê? Porque a gente quer viver. Todos os seres vivos buscam a vida. Não é só o sentido de existir. Tem muitos que existem só, mas a gente quer viver. E quer viver bem. Tá? Aí eu até lembrei do Titãs, né? O Titãs fala, né, que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E aí tem uma outra música que ele fala, enquanto o pulso ainda pulsa, a gente está agarrado à vida. Então, só naquele momento mesmo, como a minha mãe me disse, filho, tchau, já está tudo consumado. É aquele negócio, quando você percebe que já não tem mais o que fazer, mas enquanto o pulso ainda pulsa, a gente luta para viver. E a vida, ela pode ser vivida bem, não é que uma criança fala, essa criança não está vivendo. Às vezes a criança está vivendo mais que alguém com 80 anos. Porque a criança pode estar saboreando os detalhes da vida, que a vida está presa nos detalhes. Então, por que sempre busco entender o meu lugar? Entender a minha história. Eu sempre falo da minha mãe, do meu pai, mas eu quero falar com vocês a história de cada um de vocês. A gente se localizar neste mundo agora, porque cada um que está aqui tem uma história. Então, daqui a pouco eu subo o slide, eu estou fazendo uma introdução assim livre, depois eu subo o slide para a gente ver com maior nitidez o que eu quero falar e os passos que a gente vai dar. Eu espero não prolongar tanto, por isso eu vou meio direto, tá? Porque senão nós ficamos com muito tempo aqui nesta tarde. Então, a nossa história, o meu lugar neste mundo. Às vezes eu até falo assim, quando você está muito angustiado, senta e fala, quem sou eu? Aonde eu estou? Quem é essa pessoa? Quem é a Cidinha? Quem é a Edma? Quem é a Catarine? Quem é o Walter? Aí você fala, puxa, quem é o Aparecido? Essa é a minha história. O meu lugar neste mundo, o meu tempo. Qual é o meu tempo, né? Então, e também não vou ignorar a minha dor. E nem a dor dos meus amigos, dos meus familiares, e a dor do mundo. Ignorar a dor do outro é ignorar a minha dor também, porque o outro também faz parte da minha vida. E eu estou buscando aceitar que a vida não é para sempre, isso é verdade. Não todos nós nascemos, não sei se a criança, o jovem, ele já imagina que um dia nós não estaremos aqui neste plano, estaremos no outro plano, e possíveis planos que a gente não sabe, né? Não saberia explicar, porque Jesus um dia disse, na casa do meu pai existem muitas moradas, e o universo é tão grande, a Terra é tão pequena, então, quer dizer, pode existir tantos outros planos. Então, eu estou buscando aceitar, e não é fácil você aceitar a finitude, né? E a ideia de que não nascemos para a semente. Eu sempre conversava isso com a minha mãe, né? Que a semente você planta, ela nasce de novo, né? Então nós não somos uma semente, né?
que nesse sentido de que vamos estar renovando neste plano. Eu falo assim, numa abertura maior, porque para respeitar a fé de todos e daquele que também não tem a fé cristã, tá? E que seja o viver de cada um, como hoje aqui com vocês, tá? Que é essa busca de sentido, né? Desse viver, viver bem aqui hoje e sempre, até enquanto o pulso ainda pulsa. O amanhã é a Deus que pertence. Isso nós já vemos no Evangelho, na Bíblia. Eu não sou dono do amanhã. Eu só tenho certeza agora deste momento. É o momento que eu estou com vocês, esse momento. O amanhã não me pertence. Eu estou olhando aqui, porque às vezes é que são tantos e às vezes eu não consigo ver o microfone. Mas tudo bem. Então, opa, consegui descobrir aqui. O amanhã é a Deus que pertence. Quer dizer, o universo está aí e eu não sei se amanhã a quantidade de chuva que virá. A gente tem umas previsões. Como você conversar com o meu pai, por exemplo, com 95 anos, ele tem uma visão diferente da minha da finitude. Eu ainda imagino, falo, nossa, pai, se eu chegar até a sua idade, ainda tem um caminho ainda. Ele fala, opa, o amanhã para mim, quer dizer, uma semana, um mês, já parece muito. Tá? Então, para mim, é difícil imaginar uma vida que não tivesse um fim neste plano. Também imagina, até a tartaruga, as sequoias, tem umas árvores nos Estados Unidos, na Califórnia, que antes de Cristo, mas mesmo a sequoia um dia tem a sua finitude. Então, quer dizer, ficaria difícil de pensar neste plano uma vida que não tivesse fim. Então, a gente também não seria, eu não sei, imagina, viver nesta terra sem imaginar que um dia nós teremos um outro plano. Santo Agostinho, um santo da Igreja Católica, ele dizia, Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Quer dizer, Deus é como se, traduzindo de uma forma melhor, não sei, melhor que do Santo Agostinho, não, mas tentando traduzir, a gente sai de Deus, então, como Deus nos fez, e um dia o nosso coração aqui, com o ruído da vida, porque aqui tem muito ruído, é ruído da vacina, é ruído de carro, é ruído de muita coisa que nos atormenta. Então, às vezes, o nosso coração está inquieto. Aí ele fala, até o dia que a gente repousa novamente em Deus. Eu lembro agora, não sei se a minha diretora, a Sônia Alvarez, e também foi minha professora, eu vi que ela tinha entrado aqui na sala também, e eu fiz a minha dissertação de mestrado, e eu lembro de um texto de Tagore, um poeta hindu, e ele falava que quando a gente vem ao mundo, a criança chega a este mundo, e quando ela se desperta, né, ao nascer, aliás, a Juraci colocou um vídeo outro dia lindíssimo, né, com a mãe com Covid, e aí o filho, o bebê nasce, ainda está na bolsa, ainda para só depois que o médico abre para que já está livre de uma possível contaminação. E é muito lindo aquilo. E aí é o momento dele despertar. Quando ele chega, ele desperta, olha para a luz, ele desperta, né? Sente imediatamente que ele já não é um estranho neste mundo. E, aliás, eu lembro de alguém que falava isso para mim, parece que essa vida, parece que eu já estive aqui, né? Aquela ideia de não ser estranho no mundo. A gente não é estranho em nenhum lugar deste universo, porque a gente é filho do Criador. Então, não tem como ser estranho a esse universo. Então, ele fala, você chega, você é acolhido. E é acolhido por quem? Nós somos acolhidos pela nossa própria mãe. Então, sendo que o desconhecido, Deus,
Desconhecido não temos assim, porque ele não tem fórmula. Nós colocamos fórmula, Deus como barbudo, mas Deus é a vida do universo. Deus escapa das nossas mãos. Não dá para definir Deus. Isso seria até, quer dizer, prepotente falar que Deus é assim. Aí eu estaria numa condição, não dá para definir Deus. Deus é maior que qualquer pensamento. Então, o desconhecido, sem nome e sem forma, já havia tomado em seus braços em forma de sua própria mãe. Então, a mãe, quando recebe o bebê, até me arrepia, porque lembro da minha mãe, na verdade, ela está representando Deus se acolhendo nas próprias mãos. E lembro agora também, com o passar dos tempos, na maturidade, percebe que esse desconhecido, agora na maturidade, já com a idade avançada, ou maturidade depois de uma certa idade, alguém que consegue atingir a maturidade já, né? Esse mesmo desconhecido aparecerá diante de nós outra vez, como alguém que sempre conheceu. E certamente porque nós amamos esta vida, nós também amaremos a outra. Nós teremos apenas o comportamento de um bebê que, quando chora, quando a mãe retira de um seio, porque ele está mamando, e ela passa do seio esquerdo para o seio direito, e logo em seguida ele é consolado no seio esquerdo, do direito para o esquerdo ou vice-versa. Então, esse é o nosso consolo. Então, a vida para nós, na verdade, só isso que eu já falei aqui já mostra para nós que nós temos um sentido nesta vida. Que nós, na verdade, eu falo assim que às vezes nós não nascemos, nós simplesmente aparecemos. E aí eu brinquei com a minha mãe e meu pai que eles colocaram meu nome de Aparecido, apareceu. Então, você apareceu só, você neste mundo, porque você foi uma combinação de uma parte do pai e da mãe, mais do próprio Criador, porque só o Criador é dono da vida, e aí você aparece, e um dia você retorna, deixa essa forma de corpo e retorna. Você é parte do universo, você é parte da grande vida, do grande espírito. Bom, essa introdução já foi bastante longa, mas aí eu vou agora para alguns tópicos, como a gente vai dar alguns passos para a gente talvez conseguir melhor se adaptar a essa vivência de busca de sentido, ou se alguém também falar assim, olha, eu não quero colocar grandes sentidos na minha vida, porque a minha vida está boa. Então, se você já sente que esse viver está bem, então podemos melhorar? Vamos tentar melhorar. É isso que eu vou compartilhar aqui agora. Aí. Bom, eu acho que vocês já estão vendo, né? Juraci, só para confirmar para mim a imagem. Sim. Então, tá sim, bom. Tá joia. Então, olha o título. Eu fiz uma introdução para poder melhorar o título, porque alguém falou assim, nossa, mas que título é esse? Parece que nem o Karnal e nem o Cortella ia trabalhar com um título desse, né? O Karnal e o Cortella são os maiores palestrantes do Brasil hoje, na atualidade. Eu falei, brincadeira, eu estou superando o Karnal. Então, como significar a nossa vida nos dias atuais? Tá? E nessa atualidade que nós estamos vivendo, aí eu coloquei, nós temos um filósofo antes de Cristo, e ele falou que o melhor caminho para a gente entender as coisas do dia a dia, entender a nossa vida, é o conhecimento de nós mesmos. Porque se nós conhecemos a nós vamos conhecer o universo e os deuses, porque nós somos parte do universo e somos parte dos deuses. Quando ele fala Deus, ele não está falando Deus cristão. Porque na Grécia Antiga não tinha essa visão de um único Deus. Então ele diz que nós somos parte a partir do momento que eu me conheço, porque Deus mora em mim. No profundo do meu ser,
Deus está, porque é a vida, é o sopro divino. Então, eu só posso estar em Deus. E aí, eu coloco alguns pontos que eu aprendi com o meu professor, Lúcio Pachter, doutor Lúcio Pachter, nas aulas que ele me dava de filosofia clínica. Ele falava da importância da historicidade, da gente olhar para a nossa história, porque cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês tem uma família, um país, seja uma cidade, um bairro, uma situação. Então, e ele determinou isso como exames categoriais. Então, você nasceu num lugar. Você tem um tempo. Qual é o seu tempo? Muitas vezes tem gente que fala assim, olha, o meu tempo. Agora, você refere ainda a um tempo ou você está referindo a este tempo? Qual é o seu tempo, o seu lugar? Você ainda está presa a um lugar no passado ou está agora neste lugar? Como você está vivendo? Eu gostaria que você parasse e pensasse, como está meu lugar hoje? Como está meu tempo? As minhas relações? Olha que delícia estar na UNAI. Aqui, neste momento, eu estou falando para mais de 70 alunos, 77 agora, neste momento, e eu estou envolvido com vocês neste tempo, neste ano, neste momento que o mundo está passando. É aqui e agora. E a relação, vocês fazem parte da minha vida. Outro dia, no supermercado, eu não lembro qual é a aluna, se ela está aqui, ela falou, professor. Aí alguém olhou e falou, nossa, o senhor já faz tempo que dá aula, hein? Falei, pois é. Então, porque a pessoa que estava perguntando para mim representava ter já mais de 70. Então, eu falei assim, é que eu ainda estou num processo de rejuvenização, né? Estou como se estivesse no formol, né? Estava brincando com a pessoa. E depois, então, o lugar, o tempo e a relação. Isso é importante para a nossa vida, saber do nosso lugar, do nosso tempo e da nossa relação. Quais as nossas relações que nós construímos, que estamos construindo e que poderemos construir. E nós temos uma estrutura de pensamento. Nós somos estruturados. Então, tem coisas que pertencem, por exemplo, aqui quem está na minha tela, Roseli, a Iraci, tem outras coisas que pertencem a Juraci, outras coisas que pertencem a Terezinha, outras coisas que pertencem a mim. E cada um de nós tem uma estrutura, que a psicologia vai falar, uma personalidade. E também, em momentos da nossa vida, nós temos submodos, que são... A gente pode mudar o caminho, seria novos caminhos. Você pode construir novos caminhos, ou melhor, alguns modos que a gente pode mudar. Seria um submodo. Você tem um modo de agir que agora quer mudar. Eu vou buscar nessa estrutura, nesta sua vida, para indicar um possível submodo. E, para isso, eu estou colocando isso para vocês e quero que vocês... Eu não vou abrir espaço porque nós temos muita gente, quase 80 pessoas, e aí a gente não sairia daqui. Então, eu vou passando os tópicos e eu quero que vocês vão pensando comigo sobre a sua estrutura de pensamento. Como eu vejo esse mundo? Eu estou perguntando, professor Aparecido, como você vê esse mundo? Qual é a sua visão deste mundo? Ou seja, do mundo, planeta Terra, ou seja, da América, ou seja, da minha cidade, do meu país. Como você está vendo esse mundo para você? Está muito ruim? Está bom? O que pode melhorar? Como você vem vendo esse mundo ao longo, nos diferentes lugares, no seu tempo, nas suas relações? O que você pensa sobre você? O que eu penso sobre mim? Sou uma pessoa boa? Tenho que melhorar? Ou eu estou vivendo adequadamente aquilo que eu imagino que eu deveria ser? Eu estou cumprindo aquilo que eu entendo que é bom para os outros, bom para mim também? O que eu penso sobre mim? Sou uma pessoa boa? Tenho que melhorar? Gostaria de melhorar? Como que eu sou? Eu sou sensorial demais? As pessoas falam que eu sou chato demais porque eu quero abraçar todo mundo? Ou eu sou abstrato demais, que as pessoas falam, só fico no mundo da lua?
E não tem problema estar no mundo da lua, porque quando o filósofo, por exemplo, eu pego um livro aqui, o filósofo, às vezes, ele está num patamar de reflexão diferenciado. E, às vezes, o matemático, por exemplo, se concentra de tal forma que, às vezes, fica só nas abstrações. Tinha um filósofo chamava Kant, todo mundo sabia o horário que ele saía de casa, às 3 da tarde, porque ele saía com questões matemáticas. O dia que ele não saiu às 3 da tarde, foram verificar, ele não estava mais, tinha falecido, porque era tão metódico. Quer dizer, outros, isso faz parte da sua personalidade. Como eu vivo as minhas emoções? Eu choro, por exemplo, choro. Não tenho mais medo de não chorar. Eu abraço, eu canto. Quem sou eu? Então é importante, isso estou voltando a Sócrates, a importância de conhecer você. Quais são meus preconceitos, prejuízos? O prejuízo já são ideias, são já estruturas mais ou menos montadas que eu vou repetindo, sem perguntar. Será que eu já parei para saber quais são meus prejuízos? Meus preconceitos, conceitos formados, quais são as minhas buscas? Depois vocês vão ter um trabalho enorme, depois para sentar e bater um papo com você mesmo, para buscar um sentido maior para esta vida. As suas buscas, você tem metas? Se eu fosse responder para vocês, qual é as minhas buscas? Uma das minhas buscas é isso que eu estou fazendo aqui, é tentar oferecer aquilo que eu tenho, que eu gosto de mim, né? De poder falar com meus alunos, principalmente na UNAI. Então, isso me dá muita alegria. Então, é uma busca. Agora, para isso, se eu mostrar para vocês quantos livros eu comprei para melhorar a minha busca, eu já estou aqui com... Eu não estou vendo a minha câmera, estou preocupado com a minha câmera. Eu não sei aqui o que aconteceu, que eu não consigo me ver. E aí dá a impressão que eu estou mostrando algo, Juraci. Não, normal, Aparecido. Tá bom, agora sim, é porque eu não estou vendo. Então, pessoal, eu estou com um livro, eu comprei livro de ética, tenho vários livros. Por quê? Porque eu quero melhorar. Essa é uma busca minha. Então, se alguém perguntasse qual é a sua busca, agora tem outras buscas. Quais metas que eu tenho? Eu estou chegando numa determinada idade. O que eu quero mais a partir disso? Então, como eu me manifesto nesse mundo? Qual é a minha manifestação? Sou tímido? Como eu relaciono com as pessoas? Como eu me manifesto? Então, tudo isso é importante. Se alguém falar para você, você é chata, fala, lamento, mas essa sou eu. Você gosta de cantar demais. Fala, nossa, eu gosto mesmo. Só que aí chega uma hora que, claro, se eu não tiver como mudar de apartamento, eu não quis mudar de apartamento, eu parei de cantar. Como eu cantava, adorava até hoje. Então, opa, abriram um microfone aí. E agora eu não consigo fechar. Tem que ficar segurando assim. Para aí. Fechou. Bom, então, pessoal, as minhas metas, como eu me manifesto no mundo, por exemplo, eu não dar um sorriso, é horrível, a máscara, eu não gosto dela, porque você tem o sorriso e não pode. Aí as pessoas têm que perceber que você está sorrindo pelos olhos, tá certo? É uma maneira. E quais são meus valores? Eu não vou falar dos meus valores, mas são tantos valores que eu tenho cristãos, budistas também, espíritas, e tenho outros valores que às vezes não passam só pela religião, pela espiritualidade, passa também pela ciência. Eu tenho uma conexão muito grande com a ciência, a filosofia. Então, o Tomás, não sei se ele está por aí, então aqui existe espaço. Os valores podem ser amplos, embora estamos numa sociedade de valores cristãos. Tá? Então, lá, se você pegar os 10 mandamentos, já vai perceber lá os nossos valores e todo o evangelho, né? É possível mudar alguma coisa? Encontrar um submodo que eu gostaria de melhorar? Eu não estou gostando desse comportamento meu. É possível.
Às vezes é possível. Aí você vai olhar. Aí, eu vou te citar um exemplo aqui. Às vezes eu quero parar de fumar. Mas parar de fumar, enfrentar as coisas me dá muita ansiedade. Então eu fumo. Aí eu falo para você, você gosta de café? Vai tomar café. Ah, mas me deixa mais nervosa ainda. Eu falei, então não dá. Aí eu falo para você, vai comer cenoura, cozinha cenoura. Tem gente que faz isso. Aí você fala, mas cenoura, é muito ruim comer cenoura. Aí você fala, você vê, eu estou dando possibilidade. Como eu estou falando falando de um cigarro. Aí você fala, mas tem mais coisa que você gosta? Tem coisa que você gosta? Gosta de música? Ah, eu adoro música. Então, quando tiver essa vontade de fumar, vai, pega uma música, vai ouvir, vai... Ah, mas tem outras coisas, melhores ainda, uma caminhada. Então, é possível você fazer isso? É possível? É possível. Então, coloca a caminhada. Eu coloquei caminhada na pandemia para mim, foi a melhor coisa. Isso eu posso falar, a pandemia mudou o meu comportamento. Eu não consigo passar um dia sem caminhar. Caminho todo dia 5 quilômetros. Então, quer dizer, isso já estava em mim, porque eu sempre gostei de... Então, quer dizer, se eu tivesse que mudar um comportamento, a caminhada já... Eu poderia colocar mais coisas, eu sempre gostei de capoeira, de outras coisas, mas a caminhada tornou-se algo mais acessível nesse momento, tá certo? Então, isso seria um submodo que eu posso colocar diante e das minhas buscas. Se eu busco uma coisa, quero ser médico, não dá para ser médico, eu posso ser enfermeiro. Não dá para ser enfermeiro, posso ser cuidador. Se não dá para ser cuidador, eu posso ajudar alguém. E aí você parece a minha história. Ah, eu quero ser o grande matemático de Harvard. Essa é a minha busca, mas eu olho o meu lugar. Nossa, olha onde eu nasci. Pobre, eu vou ter que lutar muito. Aí você luta, aí não consegue entrar na USP, não consegue fazer isso, porque não tem o dinheiro. Aí você fala, que frustração. Aí você fala assim, olha, não consegui ser esse grande matemático estudando em Harvard, vou fazer um curso da FATEC. Aí consegue entrar. Ou não, não consegui entrar na FATEC. Faz um curso de segundo grau. Pronto. Consegue. Aí você vai exercer a matemática de uma outra forma. Agora, isso precisa de fazer análise, estudar qual é o meu lugar. O que eu posso oferecer? E aí você começa a perceber a sua história, o seu tempo, e as suas relações. Claro, uma senhora de 80 anos fala, mas eu quero ser médica. Fala assim, é possível? Você tem condições? Dá, então vai. E aí eu pergunto, para quê? Só porque quero ser médica. Ótimo. Então, quer dizer, você é que é a dona, você é que é o dono das suas escolhas. Nesse ponto, você analisa as suas escolhas. Não posso isso, mas posso isso. Claro que às vezes é frustrante, mas depois de um certo tempo, você vai ver o quanto é realizador. Eu queria ser psicólogo. Aí, na época, não deu, porque não podia pagar a faculdade. Aí ofereceram a faculdade, eu passei no vestibular, e eu falo, essa faculdade mudou a minha vida. Não estava programado. De repente, foi ela que mudou a minha vida. Eu fiz filosofia, né? Na Universidade de São Francisco, em São Paulo. Bom, então, esse aqui eu coloquei isso só para distrair um pouco, né? E eu não estou conseguindo ler aqui, ficou um pouco... Vou ver se eu consigo diminuir para ler. Alguma vez você já se perguntou, essa é a Mafalda conversando, alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo? Nunca, mas estou me perguntando agora, para que a gente está neste mundo? Aí ele vai falar assim, também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Então, se você conseguir livrar desse tipo de problema, já dá um significado. Às vezes tem gente que nasci para ser carpinteiro, para jogar futebol, Romário, não sei. E aí o cara já é feliz desde os 15 anos.
Eu não sei se é feliz, mas eu imagino, porque tem gente que consegue, desde pequeno, falei, eu fiz aquilo que eu queria a vida inteira. Falei, jogar bola também, além de ser uma profissão, né? Ainda é um divertimento. Agora, tem outras coisas, como criança com 7 anos, pergunta, o que é ser padre? Lembro agora meu amigo que faleceu de Covid, o padre Ramiro, em São João del Rei, e ele, desde criança, queria ser padre. E o testamento dele, ele fez um testamento antes da Covid, e ele mostrava que ele se realizou como sacerdote. Então, quer dizer que alguns já conseguem resolver esse problema muito antes. Bom, outra frase, que eu pego do livro do Viktor Frankl, né? Não, essa aqui não é bem do Viktor Frankl, agora eu não lembro de quem é o autor, eu coloquei aqui, mas se alguém quiser, depois eu busco e passo para vocês, só que eu achei interessante. Eu ajo não apenas em consonância com o que sou, como também me transformo em consonância com o que ajo. Então, à medida que eu escolho algo, eu fui me transformando. À medida que eu fui me dedicando à carreira de professor, eu fui me transformando em consonância com o professor. E hoje, às vezes, alguém pergunta se eu me vejo como professor mesmo. Tá? Então, é isso que é da minha estrutura. Então, quer dizer, eu também vou construindo a minha estrutura. Agora eu faço uma pergunta, né? Neste momento. Como agir para garantirmos um futuro que seja de esperança para todos? Como podemos agir um futuro? Como manter o nosso corpo e a nossa mente em equilíbrio? Aí nós temos os professores aqui, né? A professora de psicologia, a Berta, que está aqui, que trabalha o corpo e trabalhando o corpo, trabalha a mente também. Temos a Arlete, e outros professores trabalhando o idioma, e tudo que a UNAI nos oferece, né? Manter esse corpo e mente em equilíbrio. Isso é muito importante, não só agora, sempre. Então, aí eu coloco agora para vocês, olha, pessoal, vamos programar, eu tinha pensado 1h30, então, só para vocês terem noção, fala, quando é que vai acabar? Meia hora, tá? Está dentro da previsão. Então, a espiritualidade como um possível caminho para isso. Eu volto aqui na questão, então. Como agir para garantirmos um futuro que seja de esperança para todos? E como manter o corpo e a mente em equilíbrio? Aí eu coloco a espiritualidade. A espiritualidade, ela vai muito além de religiões, tá? Toda religião pode ter a sua espiritualidade. O budismo tem a sua espiritualidade, o cristianismo, a espiritualidade cristã, tá? O hinduísmo, e aí a gente pode, o judaísmo, e outras tantas manifestações têm a sua maneira, maneira de ser, que a gente pode definir como espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma conexão que sai de dentro, não é algo fora, é algo que parte de dentro. Nós vamos definir melhor o que vem a ser isso de espiritualidade para a gente entender. E eu estou colocando a espiritualidade como suporte de todos aqueles tópicos, desde lugar, tempo, relação, como você vê o mundo, quais são as suas buscas, essa espiritualidade como suporte para esse encontro. Então, a dimensão espiritual, ela pode nos ajudar quando deparamos com situações dramáticas da vida, como a que estamos vivendo agora. E acostumamos, momentos assim, faltou uma palavra aqui no meu texto, acostumamos a perguntar: o que estamos fazendo neste mundo? O que é que nós estamos fazendo neste mundo? Uma pergunta que a gente faz. E a gente pergunta, e por que alguns estão neste mundo também, né? Quer dizer, e são perguntas. Qual é o nosso lugar no conjunto de todos os seres? Somos mais importantes ou menos importantes? No conjunto dos seres, de todos os seres no planeta, eu estava vendo, né? Muitas espécies estão sendo exterminadas.
literalmente pelo homem. O rinoceronte branco só tem dois, né? Duas, né? Porque são fêmeas, e não, possivelmente vai desaparecer também. E o que podemos esperar para além desta vida? E eu já dei uma resposta no começo, que quando aparecemos, nós somos acolhidos aqui, Deus nos acolhe em nossa mãe, e certamente vai acolher a gente novamente, como a mãe tira de um lado do peito, passa para o outro e a criança consola. Então, o que podemos esperar além desta vida? Eu já vou responder antes dos próprios textos, dos textos que vamos ver. Só podemos esperar mais vida. A espiritualidade é o caminho que propicia ao ser humano encontrar um significado para o existir e as explicações dos mistérios da vida. A espiritualidade, por sua essência, refere-se ao todo da realidade, à universidade do real. Então, quer dizer, ela abrange, ela é a conexão. Tem momentos que você entra em momento de transcendência, naquele pôr do sol, que você não é você, você é o pôr do sol. Você olha para aquilo e fala, você se sente parte. Quando você olha para as estrelas, para o céu estrelado, e você olha para o horizonte, e você se sente no momento de transcendência. Então, é essa conexão com o todo, com a universidade do real, com tudo que nos rodeia, com essa universidade do real. Eu estou falando real, Deus, o grande Criador, e tudo que nos rodeia. Então, e você se sente parte. E aí, essa conexão que a gente chama, dá um nome, algum pode dar outros nomes, eu estou dando o nome de espiritualidade, que é uma conexão com sentido que transcende a realidade. Um bate-papo, alguns dos meus alunos já viram isso, mas a gente está retomando, porque é uma palestra que eu preparei, né? O nosso teólogo brasileiro, Leonardo Boff, um dia, num intervalo de conversa, numa mesa redonda, sobre religião e paz entre os povos, ele perguntou para o Dalai Lama. Dalai Lama é o conhecido do Tibete, de um ramo do budismo tibetano, né? Nós temos o budismo Zen no Japão, temos outros diferentes segmentos do budismo, e temos o budismo tibetano. O Dalai Lama talvez a representação maior que nós temos no momento do budismo tibetano. E o Leonardo Boff, que é o grande teólogo, tem mais de 100 livros publicados no Brasil, é um dos maiores teólogos, não só do Brasil, do mundo. Ele faz a pergunta, santidade, qual é a melhor religião? E Leonardo Boff, ele confessa que não esperava que ele dissesse... na verdade, Leonardo estava esperando que ele falasse assim, é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais, muito mais antiga que o cristianismo. O budismo é muito mais antigo que o cristianismo, o hinduísmo todo, né? Não foi isso que ele falou. Então, o Leonardo Boff fica surpreso, porque não obteve a resposta que ele gostaria, porque ele estava esperando essa. Aí ele faz uma outra pergunta, que ele, na verdade, a resposta ele fala que a melhor religião é aquela que te faz melhor. Não coloquei o texto aqui. Então, qual é a melhor religião? Não é o cristianismo, é aquela que te faz melhor, que você torna-se uma pessoa melhor. Então, diante disso, o Leonardo Boff faz uma outra pergunta. E o que é que me faz melhor? E aí a resposta foi essa. Então, não precisa necessariamente ser aqui, acolá, ou essa religião ou outra, ou não ter religião. O que é que me faz melhor? É aquilo que me faz mais compassivo. Eu estou recebendo o texto constantemente de empatia, ter empatia, sentir a dor do outro, não só do outro, do vizinho, mas do outro que está do outro lado do oceano também. O mundo, então aquilo que me faz mais compassivo, aquilo que me faz mais sensível,
que me faz mais desapegado neste momento nós estamos vivendo agora? Então, o que me faz mais desapegado? Se eu estou conseguindo isso, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável? A religião que conseguir isso, fazer de ti é a melhor religião. Agora, se você conseguir tudo isso, sem a religião, isso é pura espiritualidade. E Dalai Lama faz uma pergunta, ele faz uma pequena pausa, e ele dá um sorriso, olhou para o Leonardo Boff, né? Seu inquisidor nos olhos, desconcertando um pouco, como se soubesse de certa dose de malícia na pergunta, e afirmou que ele quer saber qual é a melhor religião, né? Então, que eu já tinha respondido, que é aquela que me faz melhor. E Leonardo Boff, ele faz uma outra pergunta, deu uma intercalada de slide aqui, mas está tudo bem. Ele faz a outra pergunta, Dalai Lama, afinal, o que é espiritualidade? E eu já falei que a religião pode ter espiritualidade e pode não ter. A religião pode ser só normas. Faça isso, 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 e esquece daquilo que é essencial. A espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Então, você pode praticar religião, observar tudo. Isso não é espiritualidade para Dalai Lama, não. Pode ser espiritualidade, mas se não produzir em você uma transformação, não é espiritualidade. Então, se não tiver transformação, a pandemia, ela pode favorecer a espiritualidade? Pode ou não. Tem gente que vai sair muito melhor depois que passar a pandemia. Tem outros, vocês respondem, tem outros que nada. É espiritualidade? Não. Pode até ser religião, mas a espiritualidade é quando você passa por essa situação toda, você produz reflexão, mudança. Se não tiver mudança, tá? Então, e como conseguir essa mudança interior? E aí eu coloquei uma imagem que eu já usei em outros momentos com vocês. Como a gente consegue essa mudança? Nós estamos na multiplicidade no mundo. O mundo todo. Todos aqui representam uma parte, uma folhinha desta árvore aqui. É a multiplicidade. E nós estamos cheios de egos. Se eu falar de egos aqui dentro da política, então, vocês vão ver quantos egos, cada um maior do que o outro. Cada um falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E tudo isso não passa de um eu superficial. Quantas vezes ele falou, que pobreza, né? Que pobreza o meu país. Parece que estão mais preocupados com a política de 2022 do que a situação que estamos vivendo. Parece que estão mais focados em si mesmo que no outro, na preocupação real, do bem-estar real do meu país, da transformação. Então, isso aqui é multiplicidade, e é eu superficial, ego. O ego, aí vem o egoísmo, né? Egocentrismo, focado em mim só. Quer dizer, e aí o que a gente faz, então? Nessa multiplicidade, tem alguns que estão aqui nesta pontinha, no lado aqui, nesta árvore, a folha está quase caindo, está tão distante do centro, da parte que alimenta essa árvore, olha, não é que ele está desapegado, não é que ele está fora, ele está na multiplicidade, só que ele não tem consciência desta grande árvore que é o universo, que somos nós. Aquele que consegue tomar consciência vai passando pelo processo chamado de individuação, que um filósofo psicanalista, Jung, ele falava do processo de individuação. Vai tornando-se indivíduo, e aí você vai atingindo o autoconhecimento, você vai sabendo quem é você, para que você possa atingir aquilo que vem do inglês, o self, que eu coloquei aqui, o eu profundo. Aí, quando alguém fala com você, você fala, eu sei quem eu sou.
Aí você volta de novo naqueles tópicos. Eu sei aonde eu nasci, eu sei quais são as minhas relações. Quando perguntaram, esse não é o filho da Dona Maria de Jesus? Eu falei, sim, é o filho da Dona Maria de Jesus. O avô não era o Salustiano? Mas como ele está falando hoje na UNAI? Mas eu sei a minha história. Eu também passei com os padres e tudo, então eu tenho a minha história. Trabalhei anos no santuário de Aparecida, então eu estudei, eu tive um pai adotivo que foi sacerdote e que me acompanha, que estamos juntos até hoje. Então eu olho para a minha história, minhas relações, e esse sou eu. E cada dia eu quero descobrir mais quem é esse, porque tem coisas que eu não gosto em mim ainda. Tem alguns comportamentos, tem hora... Por que eu tenho que ficar nervoso com alguém? Tem hora que você dá vontade, porque você vai sair ali fora, um monte de gente batendo papo, sem máscara, sem nada. Aí eu falo assim, mas por quê? Aí eu fico pensando, aí eu lembro de Jesus, né? Eu não sou Jesus, mas Jesus também faz parte da minha história. Eu falo assim, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu falo assim, porque o conhecimento, ou eles estão ignorando a realidade, ou eles não estão nem aí mesmo, dando-se o mundo. Então, quer dizer, aqui é a ignorância pura. Então, você não atinge o self. Então, o ideal para a gente poder crescer e encontrar um sentido para a nossa vida fica nesta árvore aqui. A nossa história, sair da multiplicidade. Não é que eu vou sair na multiplicidade, eu vou entrar no processo de individuação. Eu posso ser qualquer uma dessas folhas, mas eu sei que eu faço parte da árvore. Eu sei que eu estou aqui. E aí eu consigo ver a raiz primordial que me mantém nesta vida. Então, esse é o ideal da gente poder crescer. Perceber a multiplicidade, não ficar presa ao ego e nem ao eu superficial. Buscar realmente a busca interior, o conhecimento. É onde a gente vai encontrar... Aí, quando a gente mais entra no conhecimento de si mesmo, que Sócrates falou no começo, conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo. Quando a gente faz esse processo, a gente já praticamente não precisa falar para os outros o sentido da vida, porque tudo que a gente fizer parece que tem sentido. O café da manhã é o café da manhã, o almoço é o almoço, o encontro é o encontro. Quando eu saio, eu vejo as flores, eu falo, mas que beleza. Quando eu abro a janela, eu olho para o sol, para a chuva, eu escuto, eu moro muito próximo da serra, agora tem os tucanos, não canta muito bem, mas tem os canarinhos também, que tem tanto canários agora, e eu fico prestando atenção em tudo isso. Então, que o sentido da vida é viver a vida a cada momento. Quer dizer, você não precisa ter um grande sentido, então, do médico que tem que ir ao hospital para salvar vidas, porque é o grande... Mas se ele não viver em casa também com a família, sentir o gosto do café da manhã, eu não sei, pode ser frustrante também. Tá? Bom, pessoal, para distrair um pouco, vocês podem abrir o microfone. Não sei se eu tenho garganta agora para isso. Eu queria cantar uma música antes de nós caminharmos para o encerramento. Como vocês sempre souberam, vamos ver se a gente consegue cantar. Esta música vai falar do sentido da família, do conhecimento, quem são os meus familiares. A Madalena é minha família, a Cidinha é minha família, porque quando eu vejo a Madalena no supermercado, eu vi ela no supermercado da avó, deu uma vontade de abraçar, ela falou, não pode. Eu falei, tá bom. Então, cantamos essa música que fala da família e do sentido da vida. Das muitas coisas do meu tempo de criança, a lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família lá no alpendre conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas
mas a gente ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. José, dá um pouquinho. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um pouco brilhava e perguntava quem seria, e mamãe defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. A viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, mas cansada, ele cantava mil vagas, olhar ao sol. Lindo, né? Bom, fizemos um coral maravilhoso. Bom, pessoal, isso mostra para a gente. Obrigado por poder cantar com vocês novamente uma música dessa. Lembrar, nós temos família. E nossa história, nossa família, a nossa relação, as nossas relações. A UNAI passa a ser nossa família. Quem convive com a gente, agora só vou pedir para vocês fecharem de novo o microfone, para a gente poder continuar. Eu acho, deixa eu ver aqui. Já fecharam. Então, quer dizer, essa música fala de um pai que vive. Qual que era o sentido da vida desse pai? Era chegar, cantar, trabalhar. A mãe que estava ali cuidando da casa. Esse era o sentido da vida. Perguntar para ela qual o sentido da vida, ela podia falar para mim, o quê? O que você está querendo dizer? Por quê? Porque ela estava vivendo a vida como deveria ser. Então, o sentido da vida está em viver a vida. E se você consegue mergulhar no seu eu interior, conhecer quem é você, esta vida vai ser mais saborosa. Mesmo nos últimos momentos desta vida, você pode falar assim, a vida vale a pena ser vivida. Então, dando continuidade aqui, então isso aqui mostra para nós que a espiritualidade é a que produz em nós mudança. E essa mudança é em direção ao eu profundo, ao self, a raiz primordial. Mudança que é capaz de dar sentido à vida, ou de abrir novos caminhos e colocar-nos em plena comunhão com o todo. Quando eu falo colocar em plena comunhão com o todo, é você sentir parte, que você não está perdida, você não está perdida no universo. O universo é a nossa casa, embora a Terra é o único espaço que a gente conhece, mas pode ter certeza que composições das estrelas estão em nós. Aí você fala, mas que loucura é essa? Quando eu tomo água, eu tomo elementos. Tem vários elementos nessa água, desde bório, cálcio. Aliás, a gente precisa de cálcio, ferro, magnésio. Nós fazemos parte da natureza e esses elementos estão no universo também. Então, nós somos parte do universo. E o universo é vida, porque não existe morte no universo. Então, a gente está em comunhão com o todo. Então, isso é o que eu queria passar. A mudança para nós, ela passa pelo nosso conhecimento e saber que em Deus não existe morte e que tudo é vida. E que quanto mais a gente conhece a minha vida, melhor eu vou conhecer a vida do outro, porque algumas coisas que acontecem com o outro falam, não, isso pertence ao outro, isso não sou eu. Até lembro das duas irmãs, a Genoveva e a Geni, eram gêmeas idênticas,
e uma gostava de jiló e a outra não. Então, quando a mãe colocava, ela fala, mãe, a senhora sabe que eu não gosto. Ela fala, eu confundo as irmãs. Então, é você saber, eu não gosto de jiló. A outra fala, e eu gosto. Então, quer dizer, às vezes as pessoas confundem, você fala, opa, esse não sou eu. Quem gosta disso é a sua irmã. Então, quer dizer, isso é conhecer você, saber dos seus limites e saber respeitar você. Então, talvez a espiritualidade seja para nós esse submodo de conexão. Se eu estou vivendo um modo que não me dá a felicidade, eu mudo esse submodo e passo agora a ver a vida de uma forma conectada. Um meio, um caminho, uma maneira de agir no mundo capaz de significar a nossa vida nos dias atuais. E aqui eu coloco uma frase de alguém que o Tomás, eu não sei se o Tomás está aqui, ele falava, professor, por que não trabalha Nietzsche? Porque Nietzsche foi negado, porque Nietzsche, muitos falaram que Nietzsche matou Deus. Ele queria... Não é que Nietzsche nunca fez isso. Na verdade, ele fala de um Deus aquele Deus que era falso para ele. Não desse Deus autêntico, desse Deus que liberta, um Deus que escraviza. Então, esse não era o Deus que Nietzsche queria. Um Deus da Idade Média que matava, que ia para a guerra, em nome de Deus matavam, queimavam. Então, esse não era para Nietzsche. Então, olha a frase de Nietzsche. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Aí você fala, como eu vou fazer isso? Você tem motivo, você busca o caminho. Então, aquele que tem, e o motivo é viver a vida, ninguém vai te segurar, porque você pode estar lá com 90 anos, pessoal, eu estou fazendo isso. Mas por quê? Você está dançando, sentado na cadeira? Não importa. Se movimenta, quer dizer, porque você está buscando a vida, o pulso ainda pulsa. Vê essa imagem que eu achei tão bonita, os esquilos, um pegando a flor, passando e conseguindo passar para o outro, porque o objetivo era passar a flor, então você burla os obstáculos para conseguir o que você quer. E para encerrar este bate-papo nosso, aliás, a minha primeira experiência com uma live, e com essa alegria, com 71 alunos, já estávamos com mais ainda, que alguns vão perdendo conexão, encerrar usando uma palavra, que o caminho está aberto, que o caminho está sendo construído, e você não terminou o caminho. Então, o poeta espanhol Antônio Machado dizia, caminhante, não há caminho. Caminhante, são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Então, o segredo é andar, viver a vida. O bolo que você fez ontem, pode ser que você fala, vou repetir o bolo de ontem. O bolo de ontem você não repete mais. Esse bolo ficou na memória. E mesmo as recordações não são as mesmas. Então, caminhante, não existe caminho. O caminho a gente constrói a cada dia. A cada dia, a Madalena, a Cidinha, que estou vendo aqui na minha frente, tem que levantar e tocar a vida, tocar em frente. Então, é o nosso caminhar todos os dias. Ninguém se repete. Aliás, Deus é movimento, Deus é vida, e vida é contínua, é todos os dias. Eu agradeço a todos, agradeço aos alunos da UNAI, a Juraci, por essa oportunidade. Tá? Eu coloquei aqui, desejo uma feliz caminhada para todos. E muito obrigado, e esperamos outras oportunidades para poder voltar a falar com outros temas. Então, Juraci, muito obrigado. Vou parar a gravação. Tá certo. Oi, Aparecida. Muita gratidão. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muita paz. Muita paz para Fala, vocês. Professor, Muita luz. Parabéns, parabéns. Foi ótimo. professor, Parabéns. professor Aparecido, Gratidão, professor. Pode falar. Acho que aquela o conversa, Defonso quer falar. Aquela conversa nós voltamos na próxima semana.
Só no começo, acho que quer só no falar, começo de maio Aparecido, agora. Só um minutinho. Só no começo de maio, isso. Só no começo de maio. Isso. Se tivesse um tempinho, eu queria ler um trecho só que eu pus na minha palestra, pus na minha redação. Eu não sei. Eu fiz uma redação, entendeu? Fica, E lá no fim eu fiz uma ilustração. Eu queria ler só a ilustração. Será que dá tempo? Juraci, tem uma aluno que... Sim, pode ler, Ildefonso. É curtinha, né? Pode ler. É curta. Para ilustrar esse todo que o professor deixou aí para nós. Sim. A história da pequena onda. Era uma vez uma pequena onda, vinha alegre, feliz, saltitante, na imensidão do mar, boiando, se divertindo bastante. Mas, de repente, ao olhar lá na frente, viu o branco da areia. Era a praia. E então ela começou a ver outras ondas arrebentarem e ficou triste. Uma outra onda, bem maior, percebeu a tristeza da ondinha e disse: "O que foi? Por que perdeu sua alegria?" A ondinha falou: "Veja lá, as ondas arrebentando. E quando nós chegarmos lá, nós sumiremos também. Tudo estará acabado." A onda maior disse a ela: "Não, você não entende ainda. Você não é uma onda. Você faz parte do oceano. Você não é só você. Você é o oceano." É isso. Exatamente. Parabéns, porque essa é a ideia. Nós somos o oceano. É como, querendo dizer, né, o grão de sal que, quando retorna ao oceano, ele continua dando sabor ao oceano, porque somos parte do oceano. Juraci, então, não sei, uma palavra que... Sim, Aparecido. Quero agradecer muito a você por essa tarde maravilhosa aí de feriado, que você se dispôs a dar essa palestra, né, que você estava devendo para nós, mas valeu a pena a espera, muito obrigada. Quero agradecer a todos os presentes também, foi muito bom. Acho que, olha, só de olhar para cada um de vocês aí pela essa janelinha, realmente é maravilhoso, né? É isso que eu falo das aulas online, né, Aparecido? Que lógico que não é aquilo que a gente queria, mas nós já estamos começando o aceitar, né, a vida como ela nos apresenta, né? E eu acho que isso é uma prova, né? Veja a alegria da Deise e de outros mais, né? De poder ver a carinha de cada um e dizer: estamos vivos, estamos aqui, estamos juntos, né? Então, isso são as aulas online, né? E ela nos ajuda a passar por esse momento tão difícil, né? Que todos nós estamos passando. Eu acho que essa sua palestra vai levar a todos a uma reflexão muito profunda, né? E essa coisa mesmo de a gente tentar se olhar por dentro, né? É isso que nós temos que fazer, nos conhecermos, né? Para aí sim poder realmente olhar para o outro. Então, eu acho que foi maravilhoso e espero que a gente possa ter outros momentos e teremos, com certeza, tá bom? Um ótimo final de feriado para todos e Parabéns. Aqueles que não são da UNAI, espero poder um dia tê-los aqui conosco. Aqueles que já foram alunos, as portas estão abertas para vocês aí darem continuidade no curso, não é? E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Então, tchau, Juraci. Feliz e a todos. Bom final de semana. Obrigada. Paz da luz. Obrigado. Forte abraço. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.